Olá, boa noite, Rio Grande do Sul. Hoje é quinta-feira, 22 de maio. A temperatura é de 16 graus aqui em Porto Alegre. Tá fresquinho em todo o Rio Grande do Sul. É sempre um prazer ter a tua companhia. Veja agora os destaques do programa de hoje. Um morador do litoral perdeu 4 milhões de reais em um golpe de falsa corretora de investimentos. A vítima de 71 anos foi enganada por um site que dizia representar um dos maiores bancos de ativos financeiros do mundo. 2 suspeitos foram presos até agora. E tem história fofa também. O cão comunitário Silveira, que é um xodó dos estudantes da Universidade Federal de Santa Maria, foi nomeado como pró-reitor de assuntos caninos. É isso mesmo, uma brincadeira que conquistou a internet e transformou o Silveira em uma celebridade nas redes sociais. E a gente vai contar também uma história de superação de uma menina de 14 anos de Guaíba, que sonha em disputar a Copa do Mundo da patinação na Itália. Mas a corrida agora é contra o tempo para conseguir os recursos e realizar esse sonho. É tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no Tá na Hora Rio Grande. E de imediato eu já vou acionar as nossas equipes de reportagem, porque atenção, aposentados e pensionistas que sofreram descontos indevidos em benefícios do INSS, que a partir de agora vão poder buscar atendimento presencial em agências dos Correios. Lenise Slavski, seja bem-vinda ao Tá na Hora. A partir de quando essa medida está valendo para procurar as agências dos Correios? Boa noite e bem-vinda ao Tá na Hora. Oi, Pinzon, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Essa novidade passa a valer a partir do próximo dia 30 deste mês, ou seja, lá na próxima sexta-feira. Então, quem está nos assistindo passou por essa situação aí, tem mais um recurso, então, a partir do próximo dia 30 para tentar recuperar esses valores. Essa parceria entre a Previdência Social, o INSS e também os Correios foi anunciada hoje em uma coletiva de imprensa com o ministro da Previdência Social, Volney Queiroz, e outras autoridades. Ao todo, Pinzon, 4.730 agências próprias dos Correios em todo o país vão estar habilitadas para oferecer, então, esses serviços de consulta ao INSS. Para isso, cerca de 20 mil funcionários dos Correios vão ser capacitados, então, ou seja, vão aprender como manusear aí essa ferramenta, esse sistema, para assim poder atender da melhor forma possível os aposentados, aposentadas e também pensionistas que não conseguiram, que não tem um familiar, não tem essa familiaridade também com o aplicativo e com esse sistema e ainda não conseguiram resolver essa situação. Após então fazer a consulta presencial e cumprir um prazo aí de 15 dias úteis para análise da apresentação da documentação por parte da associação, aí a pessoa deve retornar à agência, isso tudo lá depois a partir do dia 30 para contestar a resposta apresentada pela entidade ou então ver o que vai precisar ser feito. De acordo com o presidente do INSS, 11 milhões de brasileiros já acessaram o aplicativo para fazer a consulta e descobrir aí se teve o desconto ou não. Segundo o governo federal, até às 9 horas dessa quinta-feira, quase 2 milhões de aposentadas, aposentados e também pensionistas já haviam manifestado aí sobre esse desconto, ou seja, ainda tem muita gente que não conseguiu entrar e entender aí a sua situação. Desse total, 1.873 milhões disseram que reconheceram os descontos e outros aí, cerca de 40 mil pessoas responderam que haviam autorizado esses descontos. Ou seja, tem muita gente sim que ainda precisa dessa ajuda, por isso esse novo sistema que passa a ser feito então através dos Correios nas agências de todo o país, chega aí como uma ferramenta importante para ajudar quem passou por essa situação. Pinzon. Não, exatamente, Lenise. Já te agradeço pelas informações. Na semana passada nós falamos aqui, durante o Tá na Hora Rio Grande, em relação a essa situação, que um canal digital ou somente pelos aplicativos de celular, pelo Meu INSS, não seria o suficiente.
Nós estamos falando de aposentados, de pensionistas que não conseguem muitas vezes manusear um aparelho celular, não têm a informação necessária para mexer em um telefone, em um aplicativo, poderiam cair em outros golpes. E eu disse aqui no Tá Na Hora que o INSS, que o governo federal tinham a obrigação de abrir as portas das agências do INSS e também dos Correios e capacitar essas pessoas para acolher advogados e acolher aposentados e pensionistas que foram roubados. Tiveram descontos que não eram permitidos nas suas folhas de pagamento de aposentadoria e que foram, repito, roubados. E agora vai ter que fazer toda essa mobilização para ser ressarcido um dinheiro que nunca foi autorizado que saísse das suas contas e que agora vão ter um trabalho danado para conseguir reaver esses valores. Lenise, obrigado pela participação ao vivo conosco aqui no Tá Na Hora Rio Grande. Esse é um assunto que nós estamos abordando ao longo dos últimos dias aqui no programa e que provoca muita indignação nas pessoas, na gente também, porque durante pelo menos 5 anos, principalmente idosos, tiveram seus descontos na sua folha de pagamento no final do mês. Era 60, 70, 80 reais, em nome de associações que eles nunca conheceram, nunca visitaram e nunca permitiram. Por isso, peça ajuda para o seu filho, peça ajuda para o seu parente, para o seu vizinho, para conseguir reaver esse dinheiro que foi roubado da sua conta. Bom, e hoje eu tenho uma pergunta para fazer para você aí de casa. Você tem saudade de quê? Sente saudade de lugares, de pessoas, de momentos, de músicas? Hoje você vai participar da interatividade aqui do Tá Na Hora Rio Grande respondendo e completando essa frase. Eu sinto saudade de passear no parque, das músicas de antigamente, de ter mais tempo, não sei. Hoje a nossa interatividade, nesse contato direto que o Tá Na Hora tem com os telespectadores espalhados Rio Grande do Sul afora, é essa pergunta. E você vai participar. Se tem algum objeto, alguma coisa que você quer compartilhar também, afinal de contas hoje é quinta-feira, nas redes sociais é o tradicional dia de TBT, então compartilhe conosco as suas memórias e do que você sente saudades com o WhatsApp nessa comunicação direta que você tem conosco aqui no programa. Combinado? Tô aguardando a tua participação, hein? Gente, olha só que imagem inusitada que vem lá de Flores da Cunha, na Serra. Coloca a imagem na tela, por gentileza. Prestem atenção nesse caminhão levando tubos de concreto, quando parte dessa carga acabou se soltando e os tubos rolaram rua abaixo. Um deles acabou atingindo aquela árvore ali, a árvore que acabou deitando, tombando. Percebam que aquele carro que está lá do outro lado da rua, o carro cor de chumbo, por um detalhe, não foi atingido. Agora pensem comigo, imaginem se um motociclista ou um pedestre está atravessando a rua com um fone de ouvido ou algo que o valha, não está prestando atenção e esses tubos de concreto acabam atingindo quem vinha atrás. Felizmente era uma rua de pouco movimento e ninguém ficou ferido, mas foi um susto enorme e também o caminhoneiro ali, o piloto do caminhão, nosso glorioso motorista, estava com a sorte em dia que aquele outro tubo lá não acertou o carro. Olha lá, mais uma vez no detalhe da imagem para você acompanhar. Esses cilindros, esses tubos são utilizados normalmente em passagens de água subterrânea, questão de escoamento de esgoto. E aí estava sendo transportado, provavelmente nessa lomba que ele estava subindo, acabou um deles se soltando e todos vieram abaixo. E atenção, porque a Polícia Civil fez uma ação hoje para combater fraudes na venda de ingressos de parques e restaurantes em Gramado e também Canela, na Serra Gaúcha. 2 suspeitos foram presos. O grupo é investigado por aplicar golpes em turistas e causar prejuízos a empresas do setor lá em Gramado e também em Canela. O grupo criminoso usava empresas de fachada, motoristas de aplicativo e agentes de turismo não credenciados para oferecer ingressos falsos aos turistas. Gente, os golpistas abordavam as vítimas nas ruas, prometendo descontos em parques temáticos e também em restaurantes. Os pagamentos eram feitos via Pix para contas de laranjas.
Rodou o que o delegado falou agora há pouco em uma entrevista aqui para o SBT. Se trata de mais uma ação conjunta da Polícia Civil realizada entre as delegacias de Polícia de Gramado e Canela para o combate à venda fraudulenta de ingressos em parques temáticos e restaurantes aqui na região da Serra Gaúcha. Já havia sido feita a primeira fase da Operação Voucher em janeiro deste ano, também envolvendo as duas delegacias, e em 2022 uma ação também com o mesmo objetivo. A permanente preocupação da Polícia Civil com relação às fraudes no nosso destino turístico é muito importante para que a gente possa estar sempre monitorando e identificando os criminosos. Por isso que a polícia alerta que os turistas devem comprar ingressos e vouchers apenas em locais oficiais e com os agentes credenciados, normalmente utilizando um crachá credenciado com a prefeitura de cada município, tanto de Canela quanto de Gramado, para evitar cair em golpes. Isso porque o assédio lá em Gramado e também em Canela nas ruas é muito grande, de pessoas oferecendo ingressos para os parques ou até mesmo um voucher, um cupom de desconto em algum restaurante, em algum fundi ou algo que o valha. Por isso é muito importante, as pessoas que vêm de fora do estado às vezes acabam caindo nesse golpe, então a importância de se ficar atento, porque o turismo é muito grande nessas regiões, milhares de visitantes todos os meses passam pela Serra Gaúcha e, claro, a Polícia Civil precisa atuar para não manchar a história de sucesso dessas duas cidades que, como eu disse, movimentam muito dinheiro aqui para o Rio Grande do Sul, empregam milhares de pessoas também com o turismo e com as belezas que só o Rio Grande do Sul consegue proporcionar para quem vem para cá visitar. E claro, também com o frio que está chegando, muitos turistas sobem a serra para aproveitar e curtir, mas não pode ter dor de cabeça, não pode perder dinheiro em golpes por conta dessa organização criminosa que estava comercializando esses ingressos e também esses vouchers para restaurantes lá na Serra. Mudando de assunto agora, mas ainda na área policial, viu? A decisão de investir tem se tornado cada vez mais comum entre os brasileiros. São muitas possibilidades e também retornos financeiros. Tem aqueles investidores um pouco mais conservadores, aqueles mais ousados. Mas, gente, cuidado! A busca por investimentos tem atraído golpistas que se aproveitam desse interesse. E, gente, um gaúcho foi vítima desses criminosos e teve um prejuízo milionário. A intenção era investir e, em alguns anos, se aposentar sem ter preocupações financeiras. E eu fui procurando na internet, fui vendo, né? Aí um certo dia uma menina me ligou. Aí disse, o senhor trabalha com investimento? Eu disse, ainda não, mas eu estou vendo. Eu disse para ela, ah, tá, não, mas deixa que eu faço captação para uma corretora muito boa. Então aí eu fui conversando com ela uns dias ainda, até que ela me convenceu. A vítima é um militar aposentado de 72 anos que mora aqui no litoral norte do Rio Grande do Sul. Ao todo, ele investiu na plataforma dos golpistas R$ 1.500.000. Só que o prejuízo é muito maior. É que ele não tinha esse valor disponível nas contas bancárias e, incentivado pelas promessas de alta rentabilidade, acabou fazendo empréstimos e penhorando um imóvel. E agora acumula uma dívida que passa da marca de R$ 4 milhões. A ilusão desmoronou após o contato, que era gentil e amigável, insistir em novos depósitos para que os investimentos iniciais fossem liberados para saque. Eu vendi meu carro, eu fiquei sem casa, eu alugo uma casa hoje, e porque eu fiquei alucinado e depois que eu já tinha entrado numa parte, não tinha como regredir, não tinha como voltar atrás, né? E eu fui entrando, aí eu estava gostando porque era em dólar e a pessoa que era muito convincente. Todo o esquema era minuciosamente arquitetado, mas após ser acionada, a polícia conseguiu desvendar e prender 2 dos responsáveis na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Essa quadrilha, ela possui na internet online um site de uma empresa de investimento falsa, fake, que não existe. As pessoas que estão buscando investimento contatam essa empresa, eles acessavam uma tela e ali ele dizia, olha, hoje a melhor coisa é o investimento no petróleo,
na área de banco, na área de energia elétrica. E aí solicitava, orientava a pessoa, o investidor, a fazer aportes de dinheiro que fazia em nome da empresa e a empresa responsável pela compra da ação. Nessa conversa que a nossa equipe teve acesso, é possível perceber a formalidade empregada pelos golpistas. Eles pedem um novo depósito de mais de R$1 milhão para liberar os valores pendentes. Se o militar aposentado não concordasse com a proposta, sofreria penalidades. A vítima ainda não sabe como vai superar a dívida milionária que criou com bancos reais para fazer o investimento na plataforma que se desvendou falsa. Tudo que eu quero é justiça e verdade. Gente, o que a gente vai dar de orientação aqui para os nossos telespectadores? Quando for fazer algum investimento ou algo do tipo, procure um local físico, uma instituição financeira conhecida, vá até alguma corretora que tenha algum retrospecto, alguma indicação. Olha, eu já fiz, o meu vizinho, o meu familiar, o meu primo, ele já fez investimentos com tal corretora, ela funciona na avenida tal, endereço tal. Vá pessoalmente até lá, porque R$4 milhões é muito dinheiro que essa pessoa, esse idoso, guardou a vida inteira e que agora, no final aí da sua jornada, estava pronto, aposentado, pronto para curtir, para descansar. Infelizmente, acessou aí nas redes sociais e na internet uma corretora que não existe, com criminosos que estão lá no norte do país, no Rio Grande do Norte, e que aplicaram esse golpe enorme, estimado em R$4 milhões, de uma falsa corretora de investimentos. Eu nunca tinha visto um golpe parecido com esse, eu acho que é uma das primeiras vezes, num valor tão grande, que nós compartilhamos essa história aqui no Rio Grande do Sul. Um gaúcho, um idoso, que poderia estar aproveitando, quis aplicar, fazer um investimento. E agora como é que vai recuperar esses valores? É muito difícil, porque os criminosos se utilizam de laranjas, de contas, vão difundindo através do Pix, principalmente, esses valores. E aí, para recuperar, a Polícia Civil tem um trabalho enorme, enorme, e é muito difícil. Importante alerta que essa reportagem traz e um serviço importante para você ficar atento. Os golpistas são profissionais. Eles aplicam golpes até na mãe, se duvidar. Então tem que ficar atento para não ser vítima desse prejuízo de tamanho valor como esse que nós estamos compartilhando aqui com vocês, de R$4 milhões. E olha essa história aqui, coloca na tela para gente. Um cachorro está fazendo o maior sucesso nas redes sociais. Ele já é uma atração na Universidade de Santa Maria. Daqui a pouco, o Maurício Rebelato vai contar essa história completinha para você. É o Silveira, o nome dele. Já está um pouquinho velhinho, mas participa das aulas, participa das atividades e nos últimos dias nas redes sociais tem feito o maior sucesso. Virou uma atração lá em Santa Maria. Daqui a pouco a reportagem completa. E ainda vamos tratar da Feira Brasileira do Varejo, que deve levar mais de 10 mil pessoas até amanhã, a Fiergs, aqui em Porto Alegre. A nossa equipe esteve por lá mostrando todas as tecnologias que estão sendo apresentadas na feira e daqui a pouco a gente compartilha. O que será que é esse robô aí, hein? Fiquei curioso com essa imagem desse robô que está disponível lá na Fiergs para todo mundo acompanhar. Bom, e por falar em novidade, informação importante, eu estou recebendo aqui no estúdio o Misael, da GR Assessoria. Já está aí na sua tela para você, a GR Assessoria. Ela vai te ajudar, você que está estressado devido às parcelas de cartão atrasadas ou até mesmo do seu veículo, está com 2 ou 3 parcelas inadimplentes. Acima disso, recebeu aquela notificação de busca e apreensão do carro, ou se não tem dívida, quer diminuir o valor das parcelas, escuta só o que o Misael tem para dizer para você, né, Misael? A mulher reclamou e o banco ameaçou. A GR Assessoria solucionou. Tá pegando, a galera tá pegando, vai decorando. Vamos fazer um dueto, né? Boa. Sabe o que me dá saudade? Quando o celular não tocava o tempo inteiro com as cobranças. Respondendo a nossa pergunta, Já tô participando da enquete. Boa. Como é triste, gente. E assim, ó, para você que está em casa, para você que atrasou as parcelas, não conseguiu pagar, ou para você que está pagando e não quer ir atrás dos seus direitos, porque são 80% do brasileiro que está endividado e 2% apenas recorre aos seus direitos. Isso. E você não está querendo, não, está tudo em dia, mas está pesado.
Não pense que você, olha, eu assinei um contrato, você não sabia. Lá realmente tem muita abusividade e a GR está há mais de 12 anos combatendo toda essa abusividade. Lembrando que a nossa matriz em todo o Brasil, temos vários escritórios, está aqui em Porto Alegre, aqui na rua Ciro Gavião, 138. Pinzon tá me devendo uma visita, hein? Pra tomar aquele cafezinho, aquele né? cafezinho, tocar aquele violão juntos lá, aqui em Porto Alegre. Então, ligue agora. O pessoal tá lá agora no saque para agendar uma consulta 100% gratuita, 0800 170 70. Vamos rever o seu contrato, vamos atrás do seu direito, diminuir a parcela em até 50%, quitar toda a dívida até 88% de desconto. Ligue 0800 170 70 ou tá ali, ó, o QR Code para você mandar um WhatsApp, aponte a câmera do seu celular. GR Assessoria Financeira, seu dinheiro é seu por direito. 0800 170 70 é o telefone do sucesso, né, Misael? Porque você telefona para lá, o pessoal tá na central esperando a sua ligação. Olha, tô com um probleminha assim, tô com uma parcela assada, a gente pode trabalhar para diminuir. Isso vai com certeza diminuir a sua dor de cabeça relacionado ao seu financiamento, ao seu empréstimo, de máquinas agrícolas também. Com certeza. Você do Rio Grande do Sul todo que está nos acompanhando, não deixe de entrar em contato pelo 0800 170 70 na rua Ciro Gavião, aqui em Porto Alegre, é a sede da GR Assessoria. Hoje tem visita aqui no estúdio? Hoje estamos ali, ó. A equipe é grande aqui, né? Boa. Cada vez a gente está com mais um aí, né? Show de bola. É isso aí. Valeu, Pinzon. Grande abraço, queridão. Te cuida com esse frio aí, hein? Verdade. Cuidado com esse frio, que o frio tá pegando já aqui em Porto Alegre. Bom, o Misael falou, hoje a nossa interatividade respondendo a uma pergunta, ou você completando a nossa pergunta. Você sente saudade de quê? Já temos participações? Pode colocar na tela. Boa noite, Pinzon. Eu sinto saudades dos anos 90. Das festas de garagens, dos amigos e da música. Me diz a Roberta, do bairro Partenon. Muito bem, Roberta. Anos 90, embalados por muita música e as festas nas garagens. Tem mais uma. Coloca na tela, por gentileza. Sinto saudade do tempo em que eu era criança e achava que as guerras eram fatos antigos, presentes somente em livros e que jamais iriam acontecer de novo, disse a Andresa. Muito bem, Andresa. Obrigado pela sua participação aqui conosco no Tá Na Hora Rio Grande. Mais uma agora, o Juvencio. Eu sinto saudades da minha infância na fazenda. O banho de cachoeira, as fogueiras juninas, o cafezinho na manhã, no fogão a lenha. Muito bem, olha, os nossos telespectadores estão nostálgicos. Afinal de contas, hoje é quinta-feira, dia de TBT nas redes sociais, dia da memória. E o Silvano Garimpo disse o seguinte: oi, Pinzon, eu sinto saudades dos meus pais e de amigos que já partiram, disse o Silvano. Obrigado, Silvano, também por participar da nossa interatividade. Tem mais uma mensagem? Pode colocar na tela, por gentileza. Vai passar para a próxima agora. Eu sinto saudade dos almoços de domingo, quando meu pai ainda estava conosco, disse a Tatiana. É isso mesmo, as pessoas vão participando e mandando mensagens a respeito das suas memórias, porque eu sinto saudade de... Eu vou ter que pensar. Hoje, quando for para casa, agora aqui no programa, a gente fica com a cabeça, ó, a milhão. Mas eu vou ter que pensar em que eu sinto saudade. Tem muita coisa, claro, além de pessoas, de cheiros. Eu sinto saudades de alguns cheiros também que me marcaram. Então você vai mandando a sua mensagem e participando aqui do nosso programa. Sempre lembrando, canal aberto para você mandar a sua opinião, a sua participação sobre outros assuntos também tá valendo, viu? Bom, e hoje o Tá Na Hora Rio Grande vai abrir o baú da história para mostrar um cinejornal. Esse cinejornal, ele era exibido nos cinemas antes dos filmes, para informar as pessoas sobre fatos e também curiosidades. E hoje, no nosso TBT, nós vamos te levar para um passeio no tempo. Você vai conferir essas imagens aqui de Porto Alegre, no ano de 1960. Eu quero a sua atenção, prestando atenção na narração da época, contando para as pessoas, contando para o mundo como era Porto Alegre da década de 60. Porto Alegre. Da primeira metade do século XVIII, o destino histórico e urbano de Porto Alegre está intimamente ligado ao curso do Rio Guaíba, em cujas margens se desenvolveram as diversas fases do extraordinário progresso desta cidade bela, cheia de vida, poética e progressista.
Eu tenho certeza que muita gente conseguiu identificar cenários que ainda a gente consegue relembrar na memória. Você viu ali o Auditório Araújo Viana, quando ainda nem tinha aquela cobertura, o Estádio Beira-Rio, prédios do Centro Histórico aqui da capital. Olha, eu particularmente acho muito interessante, continuaria assistindo por algumas horas esses materiais, identificando esses arquivos que pertencem ao Arquivo Nacional, que vai contando a história do Brasil, e são imagens públicas disponibilizadas pelo Arquivo Nacional, esse departamento do governo federal que faz esse acervo, que nos mostram a Rua da Praia, você está vendo aí, com os carros da década de 60 também, os trajes e até mesmo a narração do locutor, né, com palavras mais elaboradas, um texto bem mais elaborado. Os arranha-céus em Porto Alegre, vocês viram aí? Muito bom relembrar no TBT do Tá Na Hora Rio Grande, compartilhando com você um pedacinho da nossa história. Bom, e agora é hora de mudar de assunto, porque nós vamos ao vivo para uma churrascaria. Só que é a churrascaria mais antiga do Brasil. Isso mesmo, a Santo Antônio, aqui em Porto Alegre, que está completando 90 anos de história. Um verdadeiro patrimônio da nossa gastronomia. E quem está por lá nessa missão muito importante é a repórter Lenise Slavski. Lenise, você vai comer churrasco hoje? Vai trazer para os colegas? É tudo contigo. Não tem como não, né, Pinzon? Já que a gente está nada mais, nada menos do que na churrascaria mais antiga do Brasil. Como você bem disse, é um patrimônio, não só para nós gaúchos, né, com esse prato tão tradicional, mas de todo o país. Vou convidar vocês para entrarem junto comigo por aqui, olha só. Inclusive, Pinzon, a gente vai ser recebido aqui pelo seu Ramos. O seu Ramos, boa noite, sejam bem-vindos ao Santo Antônio. Boa noite. Assim que o senhor recebe todos os dias quem chega por aqui? Sim, é assim que a gente recebe o pessoal. Há quanto tempo, seu Ramos? Eu tô aqui há 20 anos. E gosta de fazer o que faz? Gosto, né? Senão eu não estaria aqui no Santo Antônio, né? E esse cheirinho bom todos os dias? Ah, churrasco é maravilhoso, né? A carne muito boa. Nós contemplamos os clientes com o nosso atendimento, nossa carne boa, frigorífico bom. Que maravilha, certamente o senhor faz um trabalho muito bem feito, senão não estaria aqui, né, seu Ramos? Obrigada, boa noite para o senhor também. Vamos seguir o caminho aqui, Pinzon, porque a gente já vai começar mostrando para vocês a estrela aqui da churrascaria Santo Antônio, que, claro, é o churrasco. Vou pedir licença aqui, boa noite, gente, vou invadir o espaço principal aqui da churrascaria, né? Boa noite, como é que é o teu nome? Ricardo. Ricardo, tu também tá aqui há muito tempo, né, Ricardo? Tô desde os meus 14 anos. Nossa. Há quanto tempo? 36 anos. 36 anos de casa, olha só, Pinzon. Ou seja, o teu churrasco deve ser mesmo muito bom, né? Aprendi com o chefe Jorge Aita, né? Vim pra cá pequeno, aí ele foi me ensinando e... Se ele é o melhor, eu sou o segundo, então. Mas não basta só ter uma mão boa, né, Ricardo? Muito tem que bom. ter carne boa, produto bom. Agora me conta o que tem por aqui. Que carnes são essas? É uma carne selecionada, né? Que é um gado já confinado. É uma carne Angus. É uma carne selecionada. E aquele espeto ali tem também uns legumes, né? Ali é o nosso xixo, que ele tem 3 séries, né? Ele é filé mignon, lombo e salsichão, onde tem a cebola e o tomate. Tem linguiça também? Tem linguiça parrigeira, pão fermentado, fermentação natural, queijo parrigeiro, olha só que delícia. E o cheirinho, Pinzon, assim, ó. Um dia a televisão ainda vai atualizar para que vocês possam sentir o cheiro, porque a gente passa por cada lugar cheiroso e esse é um deles. Olha só, Pinzon, agora a gente vamos atravessar aqui para conversar um pouquinho sobre a história desse lugar, né? Que, como a gente começou falando, vai completar 90 anos de história. Na próxima segunda-feira eu tô aqui com o Fabrício, que faz parte da 4ª geração dessa família que conseguiu manter um negócio por tantos anos. Fabrício, qual que é o segredo? Boa noite, muito obrigado por abrir as portas para o SBT hoje. Boa noite, a gente que agradece o espaço no canal de vocês, contar um pouquinho da história da primeira churrascaria do Brasil. Não tem lugar melhor para fazer isso que do lado da família. Quem começou aqui, minha bisavó Concheta, imigrante italiana, que
aqui também agora comemorando os 150 anos da imigração italiana, faz parte da nossa história isso tudo. Começou vendendo marmitas e viandas e em 1935 a família foi convidada pelo governador na época, Flores da Cunha, fazer o churrasco que celebrava o centenário da Revolução Farroupilha. Através do sucesso que foi o evento, decidiram incorporar no cardápio da cantina o assado. Então se renovando todos os dias, é sempre um desafio. O próximo turno é sempre o mais complicado para nós e é sempre o que a gente se esmera para dar a melhor tratativa e atenção para os nossos clientes. E vocês, ao longo desses anos, certamente tiveram muitos desafios, né? O que tu pode dizer, Fabrício, assim, que foi um dos momentos mais desafiadores para vocês para conseguir manter esse local aberto? Ao longo de 90 anos já se vivenciou muita coisa ruim também, além das maravilhas que passamos. Mais recentemente tivemos uma enchente que fechou um ano agora, pandemia do Covid, e a gente conta com esses funcionários que tu entrevistou aí, mais de 20 anos, 30 anos, 40, tem gente que está fechando 50 anos de casa. E eles fazem parte disso, é graças a eles que a gente consegue estar aqui, cada dia abrindo aquela porta, levantando, acendendo aquele fogo, é eles que fazem isso e também todos os clientes que prestigiam aqui a casa que fazem parte disso tudo. E também é por isso que a gente segunda-feira vai fazer uma festa, que é para o público, a gente está celebrando esses 90 anos, então a gente está convidando aí grande parte da nossa clientela, vai ser um evento aberto, que a gente vai poder receber e retribuir um pouquinho do tanto que já nos deram aí. E além de oferecer essa carne de qualidade, esses pratos, né, tão reconhecidos, vocês vão buscando se reinventar. Junto ao aniversário, vocês vão lançar um livro também, vão lançar uma linha. Essa aqui, inclusive, a gente já vai falar dela. Calma aí, Pinzon. Vocês vão lançar, né, Fabrício, esse livro e uma linha também de, a gente pode dizer, de lembrancinhas para quem vem a Porto Alegre, passe por aqui e leve um pedacinho da churrascaria mais antiga do país, né? Exatamente, a gente está querendo que o povo vista a nossa camisa, então a gente vai estar com uma loja de souvenirs com produtos próprios para que o povo possa sair desfilando a Santo Antônio por aí. Então a gente vai estar contando com uma linha própria de destilados, uma cerveja, uma parceria com a Salton também, além dos produtos de camiseta personalizados, utensílios de churrasco. Aos pouquinhos aí a gente está agregando mais e mais a nossa marca. E aqui agora sim, Pinzon, agora vamos falar desses pratos aqui, que são pratos, né, Fabrício, de origem italiana, as massas, né, massa polenta, porque é a origem da família de vocês, né, de onde os seus bisavós vieram, né? Claro, a gente respeita muito a tradição e a gente honra aqueles que passaram por aqui já, então a gente mantém muito da nossa base nas massas, nos molhos. O meu xodó da casa é o nosso molho de tomate. Nossa polenta também é muito elogiada por quem vem e experimenta. E vamos finalizar, vamos até a churrasqueira ali pra gente finalizar, Pinzon, mostrando as estrelas aqui da casa, que são as carnes, né? O pessoal não para por aqui, porque agora ainda o movimento está tranquilo. O Dinarte, vou pedir para o Dinarte passar e ir mostrando ali. O movimento ainda está tranquilo, mas logo, logo isso aqui já deve estar bombando de gente, né? Deus quiser, a casa está passando por um momento maravilhoso, está lotado de segunda a segunda, então a gente só tem a agradecer por esse momento que a gente está vivendo. Perfeito, obrigada, Fabrício, viu, por ter nos recebido. A gente agradece a toda a família também. E olha só, um prato saindo agora, Dinarte. Vamos ver quem é que vai ser o sortudo que vai receber. Já tem uma mesa? Vamos lá, então. Vamos finalizar levando até os clientes, então, essa carne aí, que certamente deve estar uma delícia. E aí, claro, vamos ver se o pessoal vai querer falar com a gente. Porque certamente já são clientes, né? Porque aqui todo mundo já é de casa, né, Fabrício? Claro, a gente gosta de contar a história também para quem está vindo a primeira vez. Olha aí. São clientes novos? Vamos descobrir. Boa noite, gente. São clientes novos? Sim. Primeira vez aqui? Primeira vez. Aqui não tem problema se estiver de boca cheia. Pode falar. Vamos perguntar gaúchos mesmo? Vocês são de onde? São gaúchos? Somos gaúchos, porém a gente tá morando em Balneário Camboriú. Boa. Vocês nunca tinham vindo aqui, são de Porto Alegre? Primeira vez. Primeira vez? Sim. E o que já provaram aí? Muito bom, sério. E vocês sabiam que a churrascaria Santo Antônio é a mais antiga do país? Então, a gente pesquisando agora no Instagram, a gente viu que ela é a primeira do Brasil, né?
E aí, por isso vieram. Exatamente. Realmente é muito Além de gostoso. carne, tem muita história. Sim, a gente pesquisou, viu, e falou, primeira churrasqueira do Brasil, vamos lá conhecer agora. E tu é daqui também? Não, eu sou de Minas Gerais, mas moro em Balneário. Vi que o teu sotaque não é gaúcho. É, uai. Tu gosta de carne? Sou apaixonado. É melhor que pão de queijo? Bom. Aí não tem como, né? Olha só, Pinzon, vamos finalizar então com essa imagem aí do pessoal compartilhando um momento nesse lugar que, como a gente começou falando, é um patrimônio aqui do nosso estado. Muito bom, Lenise. Um abraço para essa família que está confraternizando, porque o churrasco é isso, né? É amor, é carinho, é confraternização em família. E, Lenise, uma informação para você. A ideia da pauta foi minha, viu? Então, se sobrar uma beirinha de um vazio, de uma costela, pode trazer uma quentinha, porque, ó, deu água na boca. Um abraço para você e para todo mundo que está aí nessa churrascaria que é extremamente tradicional aqui em Porto Alegre. Grande Lenise, hein? Tava por conta, dominando os espetos, os assados lá na churrascaria Santo Antônio, a mais antiga do Brasil. Agora, minha amiga de casa, eu tenho uma informação extremamente importante para te contar, porque a Carla está aqui no estúdio e eu sempre fico muito feliz quando ela vem, porque é impressionante o que o Radiante está mudando a vida de muitas mulheres. Porque o Radiante, gente, ele é Botox em gel. Isso mesmo, Botox em gel. E vai te ajudar a acabar de vez com aquela pele enrugada, sem brilho, porque é o único Botox em gel do Brasil com ácido hialurônico puro, peptídeo Botox C e 4 agentes tensores que vão suavizar as suas rugas, remover manchas e devolver a firmeza a partir da primeira semana de uso, Carla. Isso, e não é tipo Botox, a gente fala Botox. Isso aí, de uso tópico, o Botox das clínicas, que você vai ter acesso aí na sua casa. E vai fazer a aplicação sem dor, sem agulha. Então já liga no 0800 000 3084. Pinzon, a gente recebeu uma pergunta de uma xará minha, a Carla, de 50 anos. Ela diz o seguinte: quero começar a usar o Radiante, mas a minha dúvida é: ajuda mesmo com ruga profunda ou é só para prevenção? Carla, é para ruga profunda sim. Começa a preencher a tua pele, faz aquele efeito lifting e você já começa a perceber a diferença. Vai rejuvenescer aí há 5, 8, 10 anos. E também dá para ser usado em manchas de melasma, rosácea. Então pega o telefone e liga pra gente. 0800 000 3084. Pinzon, eu vou passar em ti, mas enquanto eu passo, vamos fazer uma promoção especial? Vamos lá. Quantas ligações? Pode ser 150 ligações, mas por que tu ligou o cronômetro aqui? Porque é o seguinte, são 5 minutos para você ligar, 150 ligações. Atenção que hoje tem, ó, promoção desconto progressivo. Vai comprar uma caneta com mais de 50% de desconto. Ganha a segunda de presente, a segunda vai de graça. E depois? E ainda, você ganha um presente surpresa hoje. O presentão, que é o nosso kit especial, vai junto um creme maravilhoso pro colo, pra mão e ainda vai uma caneta para ajudar nos lábios, a remover a ruga dos lábios. Olha que maravilha. É, mas é um kit. 0800 000 3084, 150 ligações. Ó, o cronômetro tá aqui, rodando. Ó. Tá rodando. Tem que ligar. Você tem que ligar, porque só o Radiante tem essa tecnologia de Botox em gel patenteada e sem agulhas. 0800 000 3084 é o telefone da Carla, da Central. Todo mundo vai te atender com muito carinho e dedicação para ajudar você a ficar mais linda e bela. Isso aí. Beijo, Carla. Até amanhã, viu? Amanhã a Carlinha tá de volta aqui. Ela já estava me contando que a sexta-feira dela vai ser aqui no SBT, junto conosco aqui no Tá Na Hora. Turma, agora é hora de falar de futebol, hein? Porque o Inter está em campo neste momento pela Copa do Brasil, diante do Maracanã. O duelo está no primeiro tempo e está 0-0. Com esse resultado, o Colorado está se classificando. Quer saber mais informações do futebol? Coloca na tela ele, Jeremias Werneck, o nosso zonamista. Fala pessoal, boa noite, bem-vindos ao Zona Mista. Eu abro a nossa conversa fazendo uma atualização importante sobre o ex-zagueiro Lúcio, jogador do Inter e da seleção brasileira. O Lúcio chegou a Porto Alegre para seguir a recuperação depois de um acidente doméstico. O Lúcio, de 47 anos, na semana passada foi internado em Brasília com queimaduras em 18% do corpo. Ele postou nas redes sociais essa foto, vejam.
tem ali ataduras nos membros e também na cabeça, né? O Lúcio foi internado em Brasília, foi transferido para a Santa Casa aqui e segue a recuperação dele. De acordo com a assessoria de imprensa, o Lúcio confia na Santa Casa para seguir esse avanço e a transferência de Brasília para cá foi um pedido da família do Lúcio. O Lúcio, ele não é gaúcho, mas ele viveu muito tempo em Porto Alegre e tem uma relação muito grande aqui com a capital. Então a gente deseja pronta recuperação para o Lúcio, que jogou no Inter, jogou na seleção, pentacampeão do mundo e está aqui com a gente e com certeza vai sair dessa ainda mais forte e muito rápido. Vamos falar do Grêmio. O Grêmio que foi à CBF, foi ao Rio de Janeiro reclamar da arbitragem de forma mais contundente e usou a imagem, a influência de Luiz Felipe Scolari, técnico do Lúcio em 2002, no título na Coreia e no Japão. Então o Filipão, que é coordenador técnico, foi lá na CBF para dar ainda mais peso à reclamação do Grêmio, da arbitragem contra o CSA, contra o São Paulo e outras tantas que o Grêmio está reclamando no Campeonato Brasileiro. Grêmio que está treinando, se prepara, porque no final de semana tem um jogo pelo Brasileirão contra o Bahia. O jogo é domingo, 11 da manhã, e há chance do Grêmio sair da zona do rebaixamento. Grêmio que trabalha em 3 frentes. Reclamou da arbitragem, está treinando e está atrás de reforços, contratações. E o Mano Menezes está dando cada vez mais dicas de quem que ele espera que o Grêmio contrate para melhorar esse time. Olha aí. Acho que a gente tem oscilado ainda, não temos um rendimento constante de ninguém ainda, que seja assim, ó, indiscutível, isso aqui é isso e pronto. Mas eu sempre vejo a questão mais ampla, assim, eu acho que a nossa questão não é desse ou daquele, é do meio-campo de um modo geral. Eu acho que nós temos que achar esse meio-campo ideal para a gente e vamos trabalhar para que isso aconteça logo. Eu penso que a gente precisa achar um quarto jogador para estar aí. Eu acho que pode fazer o meia principal crescer de produção. Ele precisa de ajuda de um outro meia. Acho que já falamos mais ou menos sobre isso, né? E aí, será que o Grêmio encontra esse cara? Vamos ter que acompanhar. Te encontro amanhã no SBT Esportes RS fazendo aquece para a rodada. Combinado? Grande abraço a todos, boa noite. Tchau, Pinzon. Tchau, Jeremias. E os lances do Internacional que está em campo agora, claro, você confere amanhã no SBT Esportes RS. Gente, eu convoquei a sua participação com as mensagens aqui no nosso telão. Por gentileza, pode colocar do que você sente saudade é a pergunta do dia. A Jéssica de Caxias do Sul disse: minha saudade tem nome, Pinzon, é a minha avó, Santa Helena. Ela se foi há 9 anos e deixa muitas saudades, principalmente desse sorriso. Mandou até uma foto. Jéssica, eu acabo de ficar extremamente emocionado e me arrepiando com essa tua mensagem aqui, porque a gente sente saudade de muita coisa e você mandou a foto com a sua vozinha Santa Helena, diretamente de Caxias do Sul. E olha, eu acho que eu senti a energia dela aqui no estúdio, porque foi muito genuína a tua mensagem, eu acho que emocionou também muitos telespectadores em casa. Obrigado, viu, pela sua participação aqui no programa. Mais uma, por gentileza, a Janaína, aqui de Porto Alegre. Tenho saudade dos meus pais, amo muito. Mandou fotografia com essa dupla também. Ela não colocou o nome, mas a Janaína com certeza deve ter o maior orgulho desse casal bonitão aí na foto. Ela que é aqui de Porto Alegre. Obrigado, viu, Janaína, pela sua participação também. Mais uma foto, uma mensagem dos nossos telespectadores. A Cleusa Jequiti. Ela disse: me chamo Cleusa e tenho saudades de uma pessoa que trabalhamos juntas no escritório da antiga Autoviação São Cristóvão aqui em Porto Alegre. Ela se chama Gislaine. Isso foi no ano de 1978. Que amizade antiga, dona Cleusa, com a sua querida Gislaine. Trabalharam juntas aqui em Porto Alegre no final da década de 70. Um abraço, dona Cleusa. Obrigado pela sua participação e também pelo carinho aqui no SBT. O Rogério está sempre conosco também. Eu tenho saudade da professora de Educação Física do colégio. Querida amiga, desde que estamos longe um do outro, os dias se tornaram mais longos e sem graça. Sinto tantas saudades dela, escreveu o Rogério. Rogério, que é lá de São Francisco de Assis, junto com a professora. Um abraço para você e também para sua querida professora de Educação Física. Rogérião, tamo junto. Mais uma mensagem agora na nossa rodada de participações. A Johnny: eu sinto saudades de como era Balneário Camboriú
nos anos 80, uma cidade tranquila e calma. Isso porque a nossa audiência se estende não só aqui no Rio Grande do Sul, mas também pela internet, no YouTube do SBT-RS. Muitos telespectadores participam em Santa Catarina, em outros estados do país e nos acompanham na televisão. Esses televisores inteligentes que têm a possibilidade de sintonizar o YouTube e acompanhar o Tá Na Hora Rio Grande. De coração eu agradeço a participação de todos os telespectadores aqui do nosso programa que mandam mensagem, lotam o celular aqui da nossa produção com carinho, com opinião, com foto. Tá valendo a sua participação sempre. E eu repito, agradeço demais por você estar conosco. Um beijo. Gente, e aqui em Porto Alegre segue até amanhã a Feira Brasileira do Varejo, um evento que já é considerado um dos maiores do setor, reunindo cerca de 100 expositores e palestrantes. Quem esteve por lá foi a repórter Lenise Slavski. Vai contar tudo para você entender o que é a Feira Brasileira do Varejo na tela do Tá Na Hora. O que antes só se via em grandes indústrias, agora está mais perto da realidade de pequenos negócios. O braço robótico que foi desenvolvido por uma empresa de Caxias do Sul é um exemplo. O equipamento, que era oferecido ao mercado por cerca de R$250 mil, agora foi produzido com um custo 2 vezes menor. O que a gente trouxe aqui como aplicação seria uma máquina de venda. Então você consegue deixar, por exemplo, num quiosque de um shopping, um sistema fazendo continuamente a venda de produtos sem ter a necessidade de uma pessoa presente o tempo todo. Isso dá conforto para quem precisa daquele produto, porque ele está lá disponível de forma ininterrupta. Então é um modelo de aplicação. Então você vende produtos que são essenciais para o dia a dia, você pode vender medicamentos, você pode vender imagens, você pode vender acessórios que a pessoa precisa fora de hora e que ela não teria como buscar isso que não fosse num horário alternativo. A aplicação da tecnologia ela vem da criatividade de quem está envolvido no processo. Então, seja o cliente final, seja a empresa envolvida, seja o integrador, todos ganham com acesso facilitado à tecnologia. Mas a tecnologia é só uma das tendências trazidas pelos cerca de 100 expositores da Feira Brasileira do Varejo deste ano. O evento já é considerado um dos maiores do setor. Os números da última edição, em 2023, bateram recorde, com uma movimentação de mais de R$22 milhões. Ela acaba sendo uma feira que os empresários vão encontrar produtos, serviços, tecnologias, tudo para fazer o seu varejo crescer e se desenvolver. E dentro de um contexto, de enchentes que nós tivemos no ano passado, esse momento é mais emblemático, porque representa essa retomada, de tudo que envolve essas empresas do varejo. A 11ª edição da feira é uma oportunidade para que muitos negócios aqui do estado voltem a se destacar depois da enchente de 2024. Aqui estão as principais tendências para o setor varejista, facilidades que vêm para ajudar no crescimento das empresas. Neste espaço, idealizado pelo Sebrae, a ideia é apresentar um plano de estratégias que levem ao sucesso do negócio. A loja Tendência é uma novidade que você vai estar trazendo para a feira, entendendo qual é a dinâmica do comportamento do consumidor, o que tem mais de novo para o varejista usar para facilitar a sua vida. Então a gente fez essa composição a partir de uma loja conceitual, que trabalha tanto com virtual e quanto a loja física. A questão do varejista entender que tanto o ponto físico quanto o virtual, ele é só um meio de se relacionar com o cliente, e que isso precisa ser o mais integrado possível. E como eu faço isso de maneira muito orgânica e natural, para que o consumidor perceba valor e continue fiel à sua marca. A feira também traz cerca de 100 palestrantes, oportunizando troca de conhecimento e experiências aos visitantes, que chegam de todo o país. Nós temos empresários e empresárias de todo o Brasil vindo para cá. Nós temos missões aqui do Rio Grande do Sul vindo de todos os cantos do estado, justamente para se conectar à proposta da feira, que é mostrar tecnologia, que é mostrar conteúdos que agregam valor e principalmente proporcionar um ambiente para se fazer negócios. A Feira Brasileira do Varejo acontece na Fiergues, em Porto Alegre, até sexta-feira. Os ingressos para acessar o parque e aproveitar todas as experiências estão disponíveis no site oficial do evento. Evento, aliás, que termina amanhã. Então, se você quiser conhecer, não deixe de ir até a Fiergues aqui em Porto Alegre. Turma, vamos fazer um rápido intervalo agora, porque depois eu vou te contar uma história extremamente fofa. É o cão comunitário Silveira,
xodó dos estudantes da UFSM lá em Santa Maria, que foi nomeado como pró-reitor de assuntos caninos. É, isso mesmo. E também vamos contar a história de superação dessa menina aí. Tem 14 anos, mora em Guaíba, aqui na região metropolitana, e que sonha disputar a Copa do Mundo da Patinação lá na Itália. É num instante só, eu conto com a tua companhia aqui no Tá Na Hora Rio Grande. Estamos de volta com Tá Na Hora Rio Grande. Quero mandar um abraço especial para o meu amigo JC, que está sempre sintonizado aqui no Tá Na Hora Rio Grande. Alô, JC! Um abraço para a dona Arlete e também para o seu Paulo lá em Santo Ângelo. Mandaram mensagem aqui para o programa, estão sempre participando e agradecendo sempre o carinho da sua companhia. Gente, um cachorro gaúcho está fazendo muito sucesso nas redes sociais. Olha a figura aqui atrás. É o Silveira. Ele já tem mais de 100 mil seguidores nas redes sociais. A notoriedade dele rendeu até o título de reitor da Universidade Federal de Santa Maria. Só que é um reitor diferente, é da causa animal. Coloca na tela a reportagem do Maurício Rebelato. Hoje eu vim até a Universidade Federal de Santa Maria com uma missão especial: encontrar o Silveira, ele que é o cachorro mais comentado da internet nos últimos dias. E eu disse que essa é uma missão especial porque, embora ele tenha uma casinha, durante o dia ele fica passeando pelo campus. E são mais de 1.800 hectares de área. Mas eu não vou desistir tão fácil, então vamos atrás dele. Uma missão aqui pela UFSM. Vocês estudam aqui? Estou procurando o Silveira. Vocês conhecem o Silveira? Sim, mas eu acho que ele tá raptado essas horas, porque realmente a gente não vê mais também. Tá bem famoso. Agora ele tá requisitado, é só ele. Quem é o Silveira? O cachorro mais popular do Brasil. Esse é o Silveira, o cachorro que virou assunto em todo o país. Só se fala no cãozinho idoso da UFSM. Nas redes sociais, a conta oficial passou de 10 mil seguidores para mais de 100 mil em poucos dias. Mas como tudo isso começou? O Silveira chegou na UFSM há 10 anos. Durante esse tempo, ganhou o carinho dos alunos e professores e foi cuidado pelo Projeto Zelo, que trabalha na conscientização e auxílio dos animais abandonados na universidade. Ele tem uma veterinária responsável pelo caso dele, assim, por todo o acompanhamento ali no HVU. A gente está priorizando que fazer aqui, até porque ele não gosta muito de dar volta de carro muito longe. Então, hoje, considerá-lo um cão de 10 anos, que é o que nós temos mais ou menos a estatística, em torno de 10 anos com vida livre, isso é prejudicial para a saúde dele. E esse acompanhamento estamos fazendo com a intenção também, assim como todos os outros que têm potencial, que ele consiga um lar para poder realmente se aposentar. E o carinho pelo animal vem de vários estados. Alguma caravana de Maringá? Escreveu essa jovem. Nós do Pará te amamos. Alguma caravana que passe por São Paulo? Aqui no Rio de Janeiro só se fala nele. Nossa, lá no nosso prédio, que é do Politécnico, ele é muito querido. Ele sempre acompanha nossas aulas, inclusive eu cheguei aqui em agosto do ano passado e desde então eu conheço ele como o pró-reitor, né, dos assuntos caninos aqui. Ele é celebridade. Muitas pessoas têm aproveitado para lembrar dos momentos dele antes da fama. Só para registrar que o Silveira já participou das minhas aulas, disse uma professora. Uma formanda lembrou de quando ele participou das fotos de formatura. E esta, quando ele passeava pelos corredores do curso de Direito. Mas um dos momentos mais lembrados é dele interagindo durante uma apresentação na UFSM. Informalmente, o Silveira já era chamado de pró-reitor de assuntos caninos. Agora, olha só o que aconteceu depois dessa fama toda. A atual reitoria decidiu formalizar o que já era de conhecimento público. O Silveira foi nomeado pró-reitor de assuntos caninos. Eu queria agradecer ao nosso novo pró-reitor de assuntos caninos, Silveira, pelo acolhimento da nossa comunidade em todos esses anos. Muito obrigado pelo que tem feito pela nossa comunidade. A nomeação, uma brincadeira depois de tanta repercussão, também tem um objetivo: que o Silveira se transforme em um símbolo da causa animal para ajudar outros cães e gatos em situação de rua. É que muita gente abandona animais no campus. O Projeto Zelo, inclusive, mantém um brechó para arcar com os custos dos mais de 85 animais à espera de um lar.
@zelofsm, lá a gente indica, nós temos um Pix para doações de qualquer valor e para quem convive aqui em Santa Maria, quem vem até o FSM, nós falamos que a comunidade pode nos ajudar. Por exemplo, o Brechó Solidário, ele está sempre aberto para receber doações. Em meio a tanta fama, vamos ver se o Silveira dá entrevista pra gente. Silveira, o que tu tá achando dessa fama toda, cara? Silveira? Pró-reitor de Assuntos Caninos. É um querido, ele chega a estar assustado e cansado com tanta repercussão. É todo mundo atrás dele querendo tirar foto e aproveitar esse momento de fama do Silveira. É muito querido Silveira, hein? Esse olhar um pouquinho encabulado, um pouquinho amistoso, mas distribuindo amor e carinho para os estudantes da Universidade Federal de Santa Maria. E isso que o Maurício falou, gente, ele ter se tornado um viral aí nas redes sociais, acende um alerta extremamente importante em relação ao abandono dos animais. Porque vocês viram que essa espécie de organização que existe, a Zelo, que existe dentro da UFSM, estima que 80 animais, cães e gatos, tenham sido abandonados no campus da UFSM lá em Santa Maria, acendendo realmente um alerta em relação ao abandono dos cães e gatos aqui no Rio Grande do Sul. E por isso que essa Zelo, que essa instituição, essa organização, faz esse trabalho lá dentro da universidade no acolhimento desses bichinhos. Pensem, 80 animais que foram levados até lá provavelmente e abandonados. Agora, ele é o maior sucesso, né? Olha que fofo, andando pelos corredores das diferentes universidades, ou melhor, das diferentes faculdades, dos cursos lá da Universidade Federal e sempre acompanhando a gurizada que está nessa fase tão interessante da vida que é a juventude, está estudando, está se profissionalizando para entrar no mercado de trabalho. Agora virou uma atração. Gente de fora do Rio Grande do Sul está querendo vir até Santa Maria para conhecer o Silveira. Tá aí a rede social do Silveira para você também participar, conhecer a rotina dele. E se tiver alguma doação para fazer lá, também fazer alguma doação, seja de ração, de alimentos, para ajudar a cuidar esses bichinhos lá do campus da Universidade Federal de Santa Maria. Que sucesso, hein? Muito bom. Agora, outra história que chama muito a atenção da gente, você vai conhecer agora, é de uma menina de 14 anos aqui de Guaíba que sonha em competir na Copa do Mundo da Patinação. Esse evento acontece na Itália no próximo mês. O único obstáculo é a contagem regressiva para conseguir os recursos necessários para essa viagem. Mas a história dela vai muito além do desejo de participar dessa competição. E você vai entender por quê agora na reportagem. Desde pequena, Laís já deslizava seu talento nas pistas. Os treinos e competições começaram cedo, aos 4 anos. Hoje, aos 14, vive uma rotina regrada e de muita dedicação. Eu estudo na parte da manhã, daí eu almoço, às vezes estudo mais um pouco, daí eu venho treinar. Geralmente é umas 2, 3 horas de treino por dia. Hoje eu vejo meus vídeos de pequenininha, de 2016, nas minhas primeiras competições. Eu evolui muito, muito mesmo. E é muito legal ver. O pai, um dos maiores incentivadores, se orgulha em falar do que vê nas pistas. As medalhas que Laís já carrega são símbolo do esforço da jovem. A Laís entrou na patinação com 4 anos e ela já mostrava que para que veio, né? Ela tinha um ímpeto de ser desafiada e foi indo, e quando a gente viu, hoje a Laís está com 14 anos, a Laís já estava em nível internacional, sabe? Assim, parece que foi muito rápido. Ela é uma menina que ela gosta de desafios e não sei te explicar assim, mas ela tem um dom, né? Mas para manter a vida de atleta profissional na patinação, a família precisa se desdobrar. Os gastos são altos e as competições, a maioria fora do estado e até do país, exigem investimentos que muitas vezes os pais não podem fazer. Ainda assim, os treinos não param. É que o objetivo atual de Laís é competir a Copa do Mundo da Patinação, na Itália. O evento acontece no mês de junho e para ir até lá, o custo para ela e o treinador fica em torno de R$15 mil.
Nesses 10 anos de competições, a Laís já carrega diversos títulos, inclusive mundiais. Mas essa ida para a Itália tem um sentimento de superação. É que em 2024 a jovem já havia sido selecionada, mas não pôde viajar porque a família aqui em Guaíba enfrentava uma enchente histórica que impediu Laís de viver mais esse sonho. Na casa dela, muita coisa foi perdida, mas não a vontade de seguir vencendo. A família se recuperou da enchente, mas agora precisa de ajuda para que Laís possa competir na Europa. Por isso, criaram uma vaquinha online para tentar arrecadar o dinheiro necessário para a viagem. É um evento muito importante, um evento ímpar e que ela tem total condições de ir e se destacar muito e vai ser um evento excepcional para a carreira dela como atleta. E a seleção para esse evento é a partir do ranqueamento das notas do último campeonato que ela participou. Aconteceu uma semifinal nas Américas, que foi a primeira semifinal, e a segunda semifinal já aconteceu lá na Itália. Eles colocaram as duas provas juntas e foram fazendo o ranqueamento das notas, e ela se destacou ficando em segundo nesse ranking. Nas redes sociais, Laís mostra um pouco da rotina como patinadora. O perfil, administrado pela família, é o caminho também para quem quer ajudar a jovem a chegar até a Itália para representar o Brasil. A gente, de todas as maneiras, tenta manter a Laís na patinação em alto nível. Isso é que é o caro, é manter um atleta em alto nível, né? Então, como as despesas estão grandes para essa viagem, a gente ganhou as passagens, mas tem todo o resto das despesas. Quem não conhece a patinação, nunca viu um campeonato, quando vê vai se apaixonar. É um esporte que está precisando de mídia e as pessoas, quando verem assim, ele é viciante. É lindo, é muito lindo mesmo. E quando pergunto sobre o futuro, a resposta, ainda tímida, comprova a grande atleta que Laís já é. Aquela que sonha em inspirar e compartilhar o que aprendeu. Não sei, talvez sendo técnica, uma técnica reconhecida ou uma atleta reconhecida que a criança se inspire em mim. Isso é bem legal. Nessa idade, já pensando em ser inspiração para outras pessoas. Laís, o desejo que você consiga chegar a esse campeonato lá na Itália. E eu tô aqui, com a minha rede social aberta com o seu perfil, @LaísVonZeidler. Acho que é assim que pronuncia. E assim que apareceu aí na sua tela, pega a câmera do seu celular ou entra na rede social e já segue a Laís, porque ali tem a vaquinha, o link da vaquinha, se você quiser fazer alguma contribuição. @LaísVonZeidler. Está aqui a rede social dela para você entrar, se solidarizou com a história dela, que agora quer competir no mês que vem lá na Itália. Vai ser de bom grado ajudar essa garota, essa família a conseguir essa viagem lá para a Europa. E olha, os números de seguidores dela aumentando. É assim que eu quero. Até terminar o Tá Na Hora Rio Grande, atingir um número de bastante seguidores que vão colaborar com a tua vaquinha e a torcida que você vá até a Itália e participe desse campeonato. Olha a casa dela, gente. Imagens do ano passado em Guaíba, aqui na região metropolitana da capital. Agora é hora de falar dela, a previsão do tempo. Tá frio, hein? Pelo segundo dia consecutivo, a temperatura baixou de 0 aqui no Rio Grande do Sul. Afinal de contas, estamos no outono, o inverno está batendo a porta. Para vocês terem uma ideia, hoje em Erval, a marca foi de menos 0,1 grau. Agora vamos ver no mapa como deve ser o tempo para amanhã aqui no estado. O mapa já está aqui para a gente conferir. Prestem atenção, gente, sobretudo nas mínimas na Serra Gaúcha, porque o dia vai ter um amanhecer com a menor temperatura da semana. Mínimas perto e também abaixo de 0 na região sul, com maior potencial de formação de geada também na campanha. Em grande parte do estado, as mínimas terão apenas um dígito, variando de 6 a 9 graus. À tarde, com o sol, a temperatura poderá subir um pouco. Mas percebam que não vai ser um grande aquecimento. Uruguaiana com 21, Santa Rosa no noroeste com 24, na Serra Gaúcha a mínima é de 19 graus. Então ali Caxias, Gramado, Canela, Bento, termômetros ao redor dos 19, 20 graus durante a tarde. Mas percebam, amanhecer gelado.
Povo que acorda cedo, o povo que está acordando cedo está saindo de casa com casaco e até com cachecol já. Aqui na capital temos imagens de como foi a quinta-feira, de sol. Olha só que imagem bonita na região ali próximo ao centro histórico da capital. Muitas nuvens, mas a temperatura foi agradável. Olha o espelho d'água. Como é que chama essa praça aí? Me fugiu o nome, a Praça dos Açorianos. Muito bem, obrigado. A Praça dos Açorianos por volta do meio-dia. Olha como o dia estava interessante aqui em Porto Alegre hoje. E, gente, uma telespectadora mandou uma dúvida. Fernanda tem uma dúvida. Pode rodar a dúvida da Fernanda para a previsão do tempo. Oi, eu sou a Fernanda e eu gostaria de saber qual vai ser a previsão do tempo para domingo. Ela quer saber a previsão do tempo para domingo. Então, para saber como vai ser dia a dia aqui em Porto Alegre, vamos mais uma vez para a nossa tela. Sábado, sexta manhã, portanto, sábado e domingo. Domingo, Fernanda, infelizmente, a chuva vai marcar presença. Só que presta atenção, porque a chuva ela vai ser concentrada principalmente na parte da tarde, ou seja, já disse aqui ontem, vai ser o dia de pegar o cobertor, fazer uma pipoca, assistir ao Domingo Legal, ao Roda Roda, ao programa Silvio Santos, vai ficar em casa. Amanhã, o amanhecer vai ser bem frio também aqui em Porto Alegre, com 8 graus. Percebam aqui, 8 graus. E olha a diferença para o sábado. Isso porque a chuva já estará presente e aquela sensação de abafamento também. Para o período do sábado e também do domingo, a chuva persistindo, pelo menos não está aparecendo aqui na terça-feira. Hoje foi dia para muita gente de lavar roupa, aproveitar o sol. Quem acompanha o Tá Na Hora sabe que a chuva está chegando aqui no estado, principalmente pro final da semana, pro final de semana, mas a gente vai atualizando você por conta dessa nova massa de ar frio que vai chegar somente na terça-feira, quando a chuva deve diminuir aqui no Rio Grande do Sul, e aí sim o tempo volta a firmar e o frio vai se consolidando com o passar dos dias e com a proximidade da data oficial da chegada do inverno aqui no Rio Grande do Sul. Vamos agora a mais uma rodada de mensagens na tela. Hoje, se você não estava acompanhando o programa desde o início, a pergunta é: do que mais você sente saudade? E os telespectadores do Tá Na Hora estão participando. O Jonas de Canoas disse: eu sinto saudade das músicas dos anos 80. Eram músicas brasileiras e internacionais muito boas. Eu concordo com você, Jonas. Se eu não fosse jornalista de televisão, adoraria trabalhar em uma rádio musical, em uma rádio FM, porque as músicas dos anos 80 e 90 são o maior sucesso. Obrigado, Jonas. Outra mensagem agora do Morosini, de Capão da Canoa. Alô, Litoral Norte. Sinto saudade de acampar com barraca. Quando eu era jovem, íamos para Guaíba e ficávamos 3 meses na Praia Florida. Era bom demais. Obrigado, viu, Morosini, Capão da Canoa. Um abraço apertado. Mais uma mensagem: eu sinto muitas saudades das festas em família. Esse grupo é de familiares, todos irmãos. A Maria Neuza mandou um vídeo para cá. E o povo dançando, se divertindo. Gente, olha só. No ritmo de bailão, a Maria Neuza e os familiares e os amigos participando aqui do Tá Na Hora Rio Grande. De minha parte, só resta desejar uma ótima noite. Se cuidem com esse frio. Amanhã, 6h30 da tarde, o Tá Na Hora Rio Grande está de volta para te informar, para te fazer companhia. Um abraço apertado e até lá. Fiquem agora com o SBT Brasil. Tchau!